Bom, gente, esse vídeo é o primeiro de uma série curta, onde eu analiso a decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que liberou provisoriamente os cultos religiosos em templos públicos na véspera do domingo de Páscoa. A decisão foi problemática sob vários aspectos, e nessa primeira parte eu quero focar nos aspectos jurídicos dessa decisão política. Bom, para isso eu tiro o boné de teólogo, coloco o boné de bacharel em Direito, porque para quem me conhece só pelo canal, talvez seja uma surpresa, mas além de teólogo eu sou formado em Direito também. O que eu guardei da minha formação me permite comentar essa barbeiragem jurídica do Nunes Marques, que é evidente até para um estudante de primeiro período. Bom, do ponto de vista do direito processual, ele acolheu uma ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, um tipo de ação constitucional, impetrada pela ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Até a AGU, que é a Advocacia Geral da União, se pronunciou sobre a falta de legitimidade da ANAJURE para propor a ação, dizendo que ela não é entidade de classe e não tem alcance nacional, que seriam requisitos para que associações ingressassem com um ADPF na Suprema Corte. Bom, ocorre que a AGU, que também ingressou com uma ação semelhante, também é incompetente e incorreu em desvio de função, já que é um órgão de representação jurídica do governo federal para as causas que envolvam a União como réu ou como autora. E nesse caso é como se o André Mendonça, atual advogado-geral da União, ex-ministro da Justiça, como se ele estivesse usando da sua função à frente de um órgão público para interesses particulares. E está, na verdade, não é como se estivesse, ele está. Por quê? O André Mendonça, ele é pastor presbiteriano de uma paróquia da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, na Asa Sul, lá em Brasília, e quando ele advoga pelos cultos presenciais na Páscoa, em primeiro lugar, ele está indo contra políticas de saúde pública recomendadas pelo CONAS, que é o Conselho de Secretários de Saúde Pública, políticas essas que deveriam ser encampadas pelo governo federal, ao mesmo tempo em que ele está indo a favor do interesse econômico das igrejas, não só da IPB, da qual ele é pastor, mas também das demais denominações que vêm se insurgindo contra os decretos do governo há um ano de pandemia diuturnamente. Mas isso eu vou explorar num outro vídeo. Bom, nesse episódio a AGU pareceu ter disputado um certo protagonismo com a ANAJURE. A ANAJURE é uma agência de lobby religioso integrada por advogados cristãos, em sua maioria evangélicos, criada pela Damares Alves. Ela foi criada para circular, para que a própria Damares pudesse circular entre os corredores do poder em Brasília atrás de decisões favoráveis aos seus representados. Aliás, foi a ANAJURE quem deu a Damares uma projeção institucional, já que ela, enquanto bacharela em Direito e fundadora da associação, circulou bastante por Brasília, fazendo lobby, até que passou pela função de assessora parlamentar, enfim, e chegou à função de ministra. Então, o que a gente vê é uma espécie de concorrência interna, é um bate-cabeça para ver ali quem consegue ou quem conseguiria primeiro a liberação dos cultos cristãos de Páscoa. Parece que houve uma disputa política sobre quem teria esse protagonismo, E a dimensão política dessa corrida, ela envolve o quê? Envolve a disputa pela cadeira do ministro Celso de Mello, que vai vagar daqui a uns 6 meses, mais ou menos. E como o Bolsonaro fez diversos acenos para sua base eleitoral religiosa, composta majoritariamente pelas correntes evangélicas, os postulantes agora fazem o maior jogo de cena para agradar essa suposta base e conquistar essa cadeira. Bom, por que eu digo suposta base? Porque o povão das igrejas mesmo está se lixando para quem vai ser indicado para o Supremo. Até porque entre o bolsonarismo evangélico, o que vigora mesmo é o apoio a todo tipo de intervenção do executivo no STF, incluindo intervenção militar. Então o que está em disputa especificamente, realmente, é o apoio de televangelistas e donos das maiores denominações neopentecostais que, em tese, teriam um poder de massa, que também, em tese, lhe daria um capital político a esses televangelistas para negociar com o Bolsonaro as suas indicações políticas. Então, se um Malafaia da vida, digamos assim, tem poder de massas ao ponto de chegar cacifado numa mesa para negociar uma indicação de um ministro para o Supremo, os postulantes vão querer ficar bem com esse cara, ficar ao lado desse cara.
Só que o que ninguém percebeu no caso é que o mais esperto nessa história toda foi o próprio Nunes Marques. Quando o Bolsonaro anunciou a sua indicação para o Supremo, quem mais bateu nele foi o Malafaia, que através das suas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, ele atacou, por assim dizer, o Nunes Marques e aquela retórica toda, anticomunista, que você já sabe e tal, que eu não vou entrar aqui em detalhes. Não que ele, Malafaia, tivesse algo contra o Nunes Marques especificamente, mas só o fato de não ter entrado alguém que ele, Malafaia, pudesse virar para sua base e dizer, ó, estão vendo aí, ó, emplaquei o meu indicado, estão vendo como é que eu tenho poder? Só o fato disso não ter acontecido foi motivo de revolta para quem está aí dia e noite colando a sua imagem pessoal ao Bolsonaro e fazendo campanha para um governo eleito, né, e que em algum momento entendeu que não recebeu a paga que julgava ser justa, né? Talvez esse alguém que o Malafaia quisesse emplacar fosse o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio, que também é evangélico, mas qualquer afirmação categórica nesse sentido não passa de poeira, né? A gente não sabe. Bom, com a decisão provisória do Nunes Marques, né, ele faz um aceno para o Malafaia, oferecendo um cachimbo da paz aí para selar o fim de uma guerra na qual ele mesmo nunca entrou, ele, o Nunes Marques, e ainda começa a formar o seu time dentro do STF, né? Já que ele é novato na corte e ainda está isolado, né? Tomando pancada dos mais velhos aí a toda hora, como a gente viu o Gilmar Mendes fazer no julgamento envolvendo o Lula. Seja o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, seja o próprio André Mendonça que venham entrar, já entram devendo ao Nunes Marques o favor dele ter aceitado peças jurídicas ineptas de autores sem legitimidade, né, que seriam o próprio André Mendonça, o Augusto Aras e, indiretamente, a gente não sabe, a Damares, através da Anajure, né, não se esqueçam, a fundadora. Bom, do ponto de vista do direito material, tanto a decisão de Nunes Marques quanto a fundamentação dos impetrantes também são assim, um sofrimento só, né? É uma tortura sem limites ao texto da Constituição. Primeiro, porque perverte o direito fundamental à liberdade de culto. Segundo, porque coloca esse direito acima do direito à vida. E terceiro, porque colide frontalmente com a decisão anterior do Pleno do Tribunal. De acordo com a Constituição, artigo 5º, inciso 6º, liberdade de consciência e de crença, esses sim são direitos invioláveis. E a razão disso é porque esses direitos pertencem ao foro íntimo do indivíduo e do grupo, ou de um grupo. O Estado não pode violar a consciência, nem impor crença, porque isso violaria o quê? A liberdade de pensamento. Se a gente quer um mundo livre, a gente tem que entender que essa liberdade começa no pensar. E que essa liberdade que começa no plano ideal passa pelo direito do indivíduo crer ou não crer no que ele quiser ou deixar de querer. Só que quando a crença sai do foro íntimo e se torna uma expressão de coletividade, de uma coletividade, na forma de um culto litúrgico, de uma liturgia, de um ofício público, o próprio Estado deve entrar para, em primeiro lugar, assegurar a liberdade desse culto. Ou seja, a liberdade de ajuntamento dessas pessoas que pensam parecido em matéria de fé. E, por fim, de acordo com esse dispositivo constitucional, garantir na forma da lei a proteção a esses locais de culto e às suas liturgias, que são o modo como se celebra essa fé. Então, assim, vamos por partes. Estados e municípios foram liberados pelo Supremo para definir medidas de isolamento social. Por quê? Porque o governo federal, desde o início da pandemia, se absteve de fazê-lo. Isso quando não jogou contra, né? Não, o próprio Bolsonaro promoveu aglomerações, fez campanha contra o uso de máscaras e, em diversas manifestações públicas, quando viu que a batalha estava perdida, passou a afrontar pessoalmente as leis locais, tomar banho de mar em São Paulo ou mesmo em Santa Catarina, enfim. Então, todas as medidas tomadas por estados e municípios para limitar a circulação de pessoas nos templos foi amparada pela Constituição e chancelada pela própria Corte Constitucional, que diz o que é constitucional ou não, que ratifica o que é constitucional ou não. Então foi uma decisão contra a qual o Nunes Marques se insurgiu cínica e descaradamente. Bom, outro dado que a gente precisa trazer à tona é que essa expressão, entre aspas, forma da lei, inserida ali no dispositivo constitucional, se destina à proteção dos locais de culto. E essas medidas tomadas pelos estados e municípios, de certo modo, cumpriram essa finalidade. Se a gente
por exemplo, interpretar o dispositivo de uma maneira mais ampla. Não deixa de ser uma proteção aos locais de culto evitar que eles se tornem ambientes de contágio e disseminação da doença. Porque assim, gente, para pensar comigo, se de um lado não é justo que um local de culto, entendido como um templo ou um terreno sagrado, né, seja atacado pelo restante da sociedade, depredado, colocado em risco, sofra ações colocando sob violência ou ameaça as pessoas que o frequentam, as suas crenças. Em sentido inverso, um local de culto e o uso de um templo também não podem colocar em perigo o restante da sociedade, ameaçando com a propagação entre seus membros de um vírus que não respeita credos na hora de infectar, que vai contaminar crentes e não crentes no trajeto entre a casa e o templo e a casa, e até mesmo no seio do lar, vitimando moradores que eventualmente não comunguem da mesma fé e não frequentem o mesmo templo. Bom, por fim, do ponto de vista do direito material, não há como se falar em violação da liberdade de consciência e crença por municípios e estados quando não há esse dolo, né? Quando não há essa intenção por parte de governadores e prefeitos. Aqui vigora o princípio da boa-fé. A intenção em nenhum momento foi de interferir no culto por ser o culto o que ele é, ou pelo culto pregar o que prega, né? Apesar de haver relatos de pastores subestimando a pandemia, né? E incorrendo em crime de charlatanismo, ou indicar tratamento com aspirina, continuar insistindo na tese de que o número de mortes está inflado, ou que não é tudo isso, enfim. Bom, mas se a gente estivesse falando que um município ou estado está fechando um determinado templo por não concordar com a sua doutrina, ou por ver uma ameaça política na sua pregação, aí sim a gente poderia falar em violação à liberdade de consciência e crença. Mas não é esse o caso. Os estados e municípios dirigiram suas restrições à reunião em lugares públicos de todas as crenças em seu território. Não existe uma perseguição religiosa em si, né? A uma ou outra específica. E não foi por se opor às ideias propagadas pelas religiões, mas por um imperativo de saúde pública, né? Face a um vírus que se propaga em meio a aglomerações, no pior momento vivido na pandemia, para o qual não há vacinas suficientes nem leitos disponíveis. Fique tranquilo, porque a liberdade de confessar a sua fé e a sua religião continua existindo, tá? Esse é o comentário jurídico que eu tenho a fazer até aqui o momento. Bom, no meu próximo vídeo eu faço uma análise teológica do ponto de vista religioso dessa decisão de natureza política para o governo e econômica para as grandes denominações. Enquanto isso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixe seus comentários. Você é a favor ou contra a abertura dos templos? E por quê? Escreve aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seu comentário. Um abraço.